Boa tarde, meu nome é Derli e estamos mais uma vez aqui para fazer a nossa palestrinha, hoje falando sobre um assunto muito instigante, muito importante para as nossas vidas, principalmente agora nesse ciclo novo, regeneração, que a Terra está vivendo o seu limiar, o seu início. E isso é muito importante para nós, homens e mulheres, tratarmos desse assunto, saber quais são os parâmetros que estamos vivendo, fazendo viver na nossa vida sexual. Esse assunto incrível, importantíssimo, nós vamos nos apoiar no texto do Centro Espírita Leon Denis, pelo senhor Amilcar Lobo, que falou muito bem a respeito dessa problemática, desse desafio, na verdade, né? Que não é um problema, porque foi Deus que criou o sexo, né? E nós é que temos que trabalhar vamos dizer, essa energia sexual que Deus nos deu de modo mais positivo possível, tanto o homem quanto a mulher, para que possam realmente ser felizes, e ter uma família e constituir uma vida juntos, o companheirismo, a admiração mútua, né? E tudo isso tem a ver com essa relação que envolve o sexo, né? Que deve envolver amor principalmente, né? Para que tudo isso fique mais bonito, mais legitimamente agradável aos olhos de Deus, né? E então o senhor Amilcar, ele se apoiou num comentário de um estudante de Roraima, em Boa Vista, o senhor Raimundo Nonato Marques Barbosa, e ele faz uma pergunta que eu vou dizer mais aqui daqui a pouquinho mais, e para dar início à resposta que ele deu a respeito dessa temática. Também vou comentar duas páginas assim, muito importantes, faladas pelo Emmanuel e através do Chico, no livro Pão Nosso, a lição 93 e 94, muito importante. E também vamos falar do texto do Paulo de Tarso, né, no capítulo 1, no capítulo 1 do primeiro, de 20 em diante, do capítulo do número 20 em diante. Então, mas para falar de coisas espirituais, nós temos que falar do nosso perispírito, ou seja, o nosso corpo espiritual. Porque tudo que envolve, principalmente a parte emocional, mexe com o nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito. Mas para iniciar, nós vamos falar, né, a respeito desses elementos gerais do universo. E existem 3 elementos, uma trindade, né, desses elementos gerais do universo, que é Deus, Espírito e Matéria. Nessa ordem, Deus, Espírito e Matéria, né? E sabemos que Deus, ele está acima de tudo. E foi o próprio Jesus que nos afiançou quando resumiu a lei, porque ele falou: eu não vim mudar a lei e os profetas, vim dar prosseguimento. Então ele disse: ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu sentimento, de todo o seu entendimento. Ama a Deus acima de tudo. E o segundo mandamento, tão importante quanto esse primeiro, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa trindade, né? Deus, Espírito e Matéria. Então, Deus criou a nós, né, esses espíritos. E nós somos espíritos imortais, porque nós trazemos... Nós trazemos em nós a chama divina, né? O DNA de Deus. Aqui dentro desse corpo físico, desse corpo veste, nós temos 3 elementos. O espírito, que é a chama divina, que é a alma. O perispírito, que é o corpo espiritual. E a matéria, que é esse corpo denso que nós temos aqui. Então, logo concluímos importantemente que nós somos espíritos imortais. Esse espírito não morre jamais. A matéria vai morrer. Desculpe, gente.
A matéria vai morrer, mas o espírito é imortal. Essa chama de Deus em nós é imortal. E nós, então, trazemos esse DNA divino, que é essa chama divina, né? E a chama divina, esse espírito, é o que nos dá esses atributos, que são a inteligência, o livre-arbítrio, a vontade, o raciocínio, a inteligência, o raciocínio, o livre-arbítrio e a vontade. Mas para tudo isso se manifestar em nós, nós precisamos intelectualizar a matéria, ou seja, esse corpo veste. Eu estou falando a respeito disso para que nós saibamos que toda ação ligada à sexualidade vai mexer com esse corpo espiritual, com esse corpo perispirítico, que na verdade esse corpo físico aqui, ele tem um molde, que é esse corpo espiritual, que é que é mais sutil que esse corpo denso, né? Essa tríade, essa trindade, né? Espírito, que é espírito, perispírito e corpo físico, né? Podemos identificar que o espírito é um princípio inteligente do universo, é a sede da nossa individualidade. Esse espírito é imaterial e ele não consegue atuar diretamente no corpo físico, a não ser que tenha um intermediário. E esse intermediário é o perispírito. É um envoltório fluídico semimaterial do espírito. A sua natureza, ele é composto por material sutilizado através do fluido cósmico universal. E ele atua como molde ou intermédio do espírito e o corpo físico. Esse perispírito, ele permite que o corpo físico, permite que o espírito habite e sinta o plano físico, servindo como elo que liga a alma aos órgãos biológicos do corpo físico. Quando nós morremos, o corpo continua vivo, o corpo espiritual ou perispírito, né? E o espírito naturalmente, né? E ali fica, nesse perispírito, armazenado as nossas memórias, as nossas emoções e os nossos registros evolutivos. Essa matéria, como sabemos, ela é tangível e densa. Ela é formada também a partir desse fluido cósmico universal, mas em um estado de vibração mais grosseiro, né? Nós estamos numa terceira dimensão. A matéria serve como ferramenta de trabalho para o espírito. Através do cérebro e dos sentidos físicos, o espírito consegue interagir com o ambiente, adquirir novas experiências, resgatar débitos do passado. Então é muito importante que a gente tenha essa ideia, né? De que esse corpo que Deus nos deu, essa bênção divina, esse corpo veste, ele tem uma tríade: espírito, perispírito e corpo físico, né? E isso aí é muito importante para todas as ações que nós vamos ter na nossa vida, no nosso dia a dia. E quando se fala de sexo, isso é muito importante, porque isso tem muita influência, absoluta influência sobre nós, sobre o nosso campo mental e espiritual. Então, a pergunta que o estudante, o senhor Raimundo Nonato Marques Barbosa, fez ao senhor Amilcar, do Leon Denis, foi o seguinte: sob a ótica espírita, qual o limite entre a sexualidade saudável e a sexualidade pervertida? E ele respondeu citando os espíritos Emmanuel, André Luiz e Joana de Ângeles, através das psicografias dos médiuns Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco.
Ele disse, respondendo: a fronteira que separa a sexualidade e o prazer saudáveis da obsessão e da perversão, segundo o Consolador, que é a doutrina espírita e as obras subsidiárias clássicas, não reside no ato físico em si, mas sim na faixa vibratória, no imperativo moral e na intencionalidade que orienta essa união. Para estruturar essa análise com devido rigor conceitual, reajustamos as fontes bibliográficas e seus respectivos canais mediúnicos, dividindo o entendimento do tema em 4 pilares fundamentais, que ele vai falar nesses textos. Primeiro, a função espiritual da sexualidade, o lado saudável. Nas obras de Joana de Ângeles, ela diz que a sexualidade é definida como uma energia criadora, é um divino manancial que transcende a mera procriação biológica, funcionando como uma ferramenta de evolução. Uma ferramenta de evolução e de permuta magnética e refazimento espiritual, para nós vermos o valor que tem essa estrutura de sentimentos entre um homem e uma mulher quando estão se relacionando, que há uma permuta magnética, e isso há um refazimento espiritual para aqueles espíritos que estão ali relacionando um amor e se trocando fluidos, trocando energias. Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, no Livro dos Espíritos, ao tratar da lei de reprodução e dos laços sociais, deixa claro que a afeição e a união mútua são fundamentais. O Espiritismo não castra nem condena o prazer, ao contrário, compreende-o como um mecanismo natural de atração, harmonia e desenvolvimento entre as almas. O sexo saudável caracteriza-se por afetividade e respeito. Há uma real comunhão de sentimentos, onde os parceiros se enxergam como individualidades espirituais e não como objetos de consumo. Essa permuta magnética equilibrada, como se dá? Conforme detalhado na literatura subsidiária, o ato sexual promove uma sintonização de fluidos, como eu já disse, causando, quando baseado no amor ou na sincera e mútua estima, essa troca nutre corpos perispiríticos, gerando bem-estar e equilíbrio. Então essa relação ela vai ter contato direto com esse corpo perispirítico, né, do qual esse corpo físico é um molde efetivo. Espontaneidade e liberdade. O prazer é decorrência natural do carinho e da confiança mútua, integrando o corpo e a alma. Então, quando você se relaciona, não é só o corpo que está ali, é a tua alma que está envolvida naquela relação, naqueles atos. A queda na perversão e no desequilíbrio. A fronteira é cruzada quando a energia sexual é desviada de sua função regeneradora e passa a servir exclusivamente ao egoísmo, ao orgulho e ao imediatismo sensorial. O desequilíbrio é diagnosticado nas obras contemporâneas como uma fixação mental em faixas inferiores de evolução. A perversão e o sexo desequilibrado manifestam-se através de coisificação do outro. O parceiro deixa de ser um companheiro de jornada e passa a ser um instrumento para a satisfação de impulsos egoístas. A viciação mental e o monodeísmo. A mente do indivíduo passa a orbitar em torno do estímulo sexual ininterrupto, transformando uma função natural
em uma patologia obsessiva. É preciso que nós cuidemos disso. O Paulo de Tarso, o apóstolo, falou que nós estamos cercados de uma legião de testemunhas. Isso são encarnados num corpo de carne ou desencarnados. E nós vibramos e atraímos, nós somos antenas vivas, nós atraímos e também espargimos da nossa influência uns para os outros. E essa união sexual, nós estamos em conluio com esse plano espiritual que se afiniza conosco e incentiva certas situações. Também acontece uma coisa gravíssima a nível espiritual, que são as entidades vampirescas, os vampiros energéticos. O abuso das energias sexuais e a busca dos prazeres degradantes atraem entidades desencarnadas de idêntica vibração. Cria-se, assim, um circuito de retroalimentação, onde encarnados e desencarnados se esgotam mutuamente na busca por sensações grosseiras. Outra coisa, o critério da linha divisória. O critério da linha divisória é a nossa consciência. A verdadeira fronteira é interna e reside na consciência moral do próprio indivíduo. Não são os manuais humanos ou os tabus sociais que ditam o limite, mas sim a lei de causa e efeito inscrita na própria alma. Então, todo ato que a gente estiver ali realizando, ele está inscrito na nossa consciência e vai, de repente, do nosso ato exagerado, fora de propósitos e fora do amor legítimo e da falta de respeito um com o outro, ele estará sujeito às leis de causa e efeito e pode atrair esses vampiros, esses espíritos que por sintonia nossa, por permissão nossa. Se o prazer compartilhado resulta em paz, renovação de energias para o trabalho do bem, estabilidade emocional e fortalecimento dos laços entre o casal, ele permanece na esfera da sexualidade saudável. Se, por outro lado, a busca de prazer gera culpa, esgotamento fluídico, necessidade de estímulos cada vez mais violentos ou exóticos para se satisfazer, mentira, infidelidade aos compromissos assumidos ou sofrimento para si e para terceiros, entrou-se no campo da perversão e do resgate doloroso. Essa redação cursiva das conclusões dessas obras analisadas, para delimitar com precisão o pensamento das obras analisadas, podemos contrastar os dois caminhos. A sexualidade saudável, ou seja, a integração da alma com o corpo, expressão de amor, carinho ou afeição sincera, respeito à integridade física e moral do parceiro, gera harmonia espiritual e equilíbrio perispirítico nesse corpo espiritual. Sexo e perversão, tirania dos sentidos sobre o espírito, expressão de egoísmo, posse ou orgulho, exploração, submissão ou aviltamento do outro, gera perturbação mental, simbioses fluídicas e processos obsessivos graves. Verdade absoluta. A ponte conceitual entre a teoria e a identidade dos autores espirituais. A compreensão exata dessa linha divisória se expande significativamente quando conectamos esses princípios gerais à identidade e ao estilo de cada autor espiritual, respeitando a precisão de suas respectivas psicografias. A fronteira deixa de ser uma abstração filosófica e ganha contornos práticos, científicos e psicológicos através das abordagens particulares desses benfeitores. Através de Francisco Cândido Xavier, temos duas perspectivas complementares.
O Emmanuel, em Vida e Sexo, ele estabelece a ponte pelo viés do dever moral e da evolução histórica. Ele nos mostra que a fronteira é o respeito aos compromissos e à dignidade humana, transformando o sexo em um santuário de forças criativas. Com o espírito André Luiz, através do Chico, no livro Sexo e Destino, fornece o substrato científico do laboratório invisível. Com ele, compreendemos que a fronteira se materializa na mecânica dos fluidos e do magnetismo espiritual, demonstrando que o desvio sexual gera deformações reais no tecido perispirítico e abre portas para o processo de parasitismo espiritual. Então, esse desequilíbrio nos atos leva às obsessões e ao parasitismo, a problemas graves no corpo espiritual ou perispírito. Aliás, a propósito, o filme Sexo e Destino está nos cinemas, que traz esse livro, né, essa abordagem toda, completa, dessa história, através de Francisco Cândido Xavier, e que naturalmente vai ser, vamos dizer assim, um parceiro de entendimento, de conhecimento, de melhor compreensão de como pode ocorrer essas coisas. Por outro lado, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, a mentora Joana de Ângeles verticaliza o debate em sexo e consciência e sexo, a conquista da alma. A mentora constrói a ponte através de psicologia profunda. Sob sua ótica, a fronteira entre o saudável e o perverso reside no amadurecimento psicológico do espírito, que precisa transitar gradativamente no instinto animalizado para a sublimação pelo amor, alertando que a perversão é essencialmente uma fragmentação psíquica decorrente da tentativa de preencher vazios existenciais unicamente com o imediatismo da carne. Concluindo esse assunto pelos autores espirituais, diante do arcabouço trazido pela codificação kardeciana, e enriquecimento pelas revelações subsidiárias de Emmanuel, André Luiz e Joana de Ângeles, conclui-se que a fronteira entre a sexualidade saudável e a perversão não é geográfica, anatômica ou ditada por convenções sociais mutáveis. Ela é fundamentalmente psíquica e moral. Então tem a ver com o psiquismo e com a moral do indivíduo. O prazer e a sexualização são recursos sagrados de evolução, beleza e bem-estar, colocados à disposição das almas em trânsito pela terra. O elemento divisor de águas é o egoísmo, onde há amor legítimo, responsabilidade, alteridade e respeito à dignidade do outro, a energia sexual atua como força de cura, renovação e elevação. E digo-lhes também evolução espiritual, porque uma vida serena nessas condições da sexualidade, ela vai levar esse casal, essas pessoas como almas imortais, a um patamar melhor quando retornarem para o outro lado. Onde impera o desejo de posse, a exploração do semelhante, a viciação mental e o aviltamento dos corpos, a fronteira foi cruzada, acionando-se os mecanismos regeneradores da lei de causa e efeito. Então nós estamos regidos pela lei de causa e efeito, e as nossas ações, elas podem acionar esse tipo de lei sobre nós. E aí tem as influenciações espirituais, as obsessões, o vampirismo, situações horríveis. Governar a si mesmo, educar o impulso criador e integrar o sexo à afetividade profunda são, portanto,
os caminhos indicados pela doutrina espírita, o Consolador prometido, para que a sexualidade cumpra sua destinação divina, a de ser um reflexo do próprio amor universal na jornada da alma em direção à luz. Foi o estudo do senhor Amilcar Lobo, do Centro Leon Denis, que nós pegamos como base desse estudo. Então vamos comentar aqui também a lição 93 e 94 do Chico, através do livro Pão Nosso, muito apropriada, muito legítima para esse assunto tão importante. O Chico fala, na lição 93, o Evangelho e a mulher. Desculpe, gente. Paulo aos Efésios, capítulo 5, 28. Ele fala o seguinte: assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E o Emmanuel faz o comentário: muita vez o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos e cartas que dirige às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecessem a defesa da mulher e dos patrimônios da elevação que lhes dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo, nós sabemos disso, né? Jesus foi o primeiro e o maior feminista aí que entrou pelos séculos e milênios. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo. Não, Jesus não veio fazer isso, né? Jesus veio fazer uma outra coisa, um outro sentido para a mulher. Mas para lhes traçar nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosas, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes como Davi e Salomão, eles não conseguiram fugir aos abusos da sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até um instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa e filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Maravilhoso Jesus, maravilhoso Paulo de Tarso, né? Que embora ele use realmente palavras assim bastante severas, mas ele estava ali representando o pensamento de Deus no que é mais legítimo em relação ao homem e à mulher. E na lição 94, cujo texto é sexo, Paulo falando aos Romanos no capítulo 14, do versículo 14, a seguinte frase: eu sei e estou no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Quando Paulo de Tarso falou sobre isso, ele não estava se referindo a sexo, ele estava se referindo aos alimentos, que naquela época era uma polêmica, representava um objeto de áridas discussões entre os gentios e os judeus. E nos dias que passam, o ato de comer já também não desperta essa polêmica perigosa, entretanto.
Podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião, que é o que o Emmanuel vai falar agora. Nenhum departamento da atividade sofre maiores aleives. Fundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não conseguiu descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam os da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. O sexo fez o lar e criou o nome mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis. Todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador. Porque enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. É uma lição incrível, né? Do Emmanuel falando de Jesus, falando às mulheres e aos homens daquela época, que serve para nós nesse tempo mais do que nunca, né? Esse limiar da regeneração, para que as atitudes sejam modificadas, os casais jovens para cuidar dos seus corpos com aquele autoestima, aquele autorrespeito, que são verdadeiros ambientes sagrados dados por Deus a cada homem, a cada mulher. E cada vez mais que eles tiverem uma relação sexual, né, analisada nos canais naturais, né, eles serão felizes de verdade, né, e eles passarão a ter uma compreensão, um fortalecimento dentro do seu lar e junto a seus filhos, fora do normal, fora do comum, porque isso é da lei, né? A sutilização das formas, dos atos, das condutas vão influenciar a vida do ser humano. Então, não poderia deixar de citar a Epístola aos Romanos, Epístola 1, do capítulo 1, 18 a 28, onde Paulo fala a respeito dessa época, aos romanos, dessa coisa terrível que acontecia e que acontece no mundo. A gente sabe das complexidades da sexualidade, mas que é preciso que nós falemos a respeito, debatamos e principalmente nos cuidemos da nossa integridade, da nossa autoestima, do nosso alto valor, para que nós não autodepreciemos a nossa vida e joguemos a nossa existência num período ruim e até em coisas nada positivas. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempre eterno poder e divindade se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem escusar. Porque, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos, mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis.
Por isso, Deus os entregou aos desejos de seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam-se em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida de seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. Nós falamos aqui dessa relação homem-mulher, desse casal hétero, como ele deve agir pelos canais naturais, que é a coisa mais saudável e sadia para um amor ficar legitimamente agradável, pleno e sem dando só influência positiva, acolhedora para esse corpo perispirítico. Mas nós sabemos que no mundo não só existem pessoas hétero, existem as pessoas homossexuais, né? E parece que tem mais de 70 designações dessa sexualidade. Isso é uma complexidade muito grande. E nós queremos dizer, de uma opinião pessoal, porque como nós sabemos dessa espiritualidade, dessa imortalidade das almas, pensamos com certeza, até pela longevidade de tempo espiritual que nós temos, pensamos ter, nós sabemos que a Terra é um cenário que em séculos e milênios gerou muita violência, guerras, aviltamento e desrespeito à pessoa humana no que tange ao sexo, né? Por séculos e séculos as pessoas foram avançadas, aviltadas, né? Pessoas entraram espontaneamente, outras não, elas foram avançadas. E isso gerou um trauma interno no corpo mental do espírito. E isso, só as reencarnações, uma após outra, com uma vida mais serena, uma vida sem esse tipo de situações, pode ajudar o indivíduo a encontrar o seu parceiro homossexual ou heterossexual e ser realmente mais equilibrado nesse aspecto físico, emocional, mental. Cremos mesmo que o Senhor nos dá essa oportunidade maravilhosa através das reencarnações. Não há uma maneira mais lúcida, mais bonita, mais admirável que o Pai pudesse dar para os homens, e as mulheres na Terra, do que reencarnarem uma após outra vida para que possam se reharmonizar dentro desse corpo veste. E só o tempo, e só as boas relações, e só o amor legítimo entre um e outro é que pode trazer essa reharmonização, seja hétero ou homossexual. Então, queremos deixar aqui um abraço para todos e desculpar aí minhas tosses aí, que eu não estou acostumada a falar alto, e eu me empolgo falando, e eu ainda não consegui esse equilíbrio aí de falar mais serenamente. Então eu acabo ficando com uma certa irritação na garganta, mas eu acredito que tenha sido satisfatório falar de um assunto tão importante que toca a todos nós, né? E que devemos todos estar atentos à nossa sexualidade, como estamos vivendo ela nesse momento na Terra, né? E isso é muito importante e a gente sabe que é motivo de muita violência, muito feminicídio, muita dor. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Até logo.